Beleza, galera? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado novamente por estarem aqui no meu canal. Aproveitem, você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação para você ser informado toda vez que você tiver alguma novidade aqui no canal, você vai ficar sabendo. Então também espalha pra galera, coloca no seu grupo de WhatsApp, coloca no seu perfil do Facebook, no Instagram. Aliás, por falar em Instagram, se quiser me seguir lá, @algarismo, Mauro Santana tudo junto e Santana com 2 N's. Twitter a mesma coisa, tá? @algarismo, número 1, Mauro Santana, tudo junto, o Santana com 2 N's. E o tema de hoje é o seguinte: olha, antes do intervalo para a realização da Copa América, que foi realizada aqui no Brasil, que vencida pela seleção brasileira, muita gente já dava como certo o título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Teve muito jornalista renomado, paulista, logicamente, que já estava cravando o Palmeiras como campeão brasileiro. Que isso, gente? Naquela época eu já falava devagar com o andor que o santo é de barro. Afinal de contas, apenas 9 rodadas foram disputadas, né? A não ser que fosse, por exemplo, o fato de estarem faltando 9 rodadas para o fim do campeonato, aí você já pode, dependendo da distância do líder para os demais concorrentes ao título, você já pode fazer algum tipo de projeção ou até cravar, se for o caso. Muita gente já caiu do cavalo. E eu até lembro aqui em algumas oportunidades. Uma delas com o próprio rubro-negro. Quem não lembra, 2009, quando virou o turno, o Flamengo estava a 12 pontos e o líder era o Palmeiras. O Flamengo veio lambendo todo mundo, é claro, o Flamengo tinha um timaço, né? O Flamengo contava com Adriano Imperador voando, Petkovic jogando fino da bola, Bruno, goleiro, fechando a meta rubro-negra, e o Flamengo conseguiu, no segundo turno, no retorno, fazer a pontuação que lhe garantisse chegar na penúltima rodada à liderança e garantir o título com uma vitória de virada sobre o Grêmio no Maracanã naquele lindo dia 6 de dezembro de 2009. Outro exemplo que a gente pode dar é em 2012. O Atlético Mineiro termina o primeiro turno como líder do Campeonato Brasileiro. E havia até então aquela pecha de que o clube que terminava o primeiro turno como líder terminava como campeão, que já não havia acontecido em 2009. E o Fluminense também veio cavucando todo mundo e com 3 rodadas de antecedência, o Fluminense foi campeão naquela oportunidade. O próprio Fluminense já quebrou a cara de muito comentarista de São Paulo, que já dava como certo seu rebaixamento lá em 2009, quando o Flamengo foi campeão, e eu estava lá na Batalha do Couto Pereira, que o Fluminense empatou em 1-1, e aquele empate, aquele ponto serviu para que o Fluminense escapasse do rebaixamento. Ironia do destino, o Coritiba, que estava naquela ocasião comemorando 100 anos, comemorando o seu centenário, acabou aí com essa ducha de água fria no final da temporada com o rebaixamento e o seu retorno à Série B da competição nacional. E por último, lamentavelmente a gente tem que lembrar, né? Ano passado, o Flamengo chegou a ficar 7 pontos na frente do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Houve um intervalo para a Copa do Mundo e o então técnico Maurício Barbieri perdeu alguns jogadores importantes, caso do Guerreiro, caso do Viseu e principalmente o Vinícius Júnior, que teve que se apresentar ao Real Madrid da Espanha. Fato é que o Vitinho foi contratado, o Flamengo trouxe o Uribe, mas o Flamengo não conseguiu manter o seu padrão, acabou perdendo muito em desempenho e aí quem que foi lambendo todo mundo? Primeiro foi o São Paulo, que assumiu a liderança. Depois perdeu a liderança para o Internacional. Palmeiras veio comendo pelas beiradas com o técnico Filipão e acabou como campeão, com 2 rodadas, inclusive, de antecedência, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esta situação. E agora eu digo por que eu não acredito que o Palmeiras será campeão brasileiro. O Palmeiras continua em 2 frentes. Palmeiras que, a exemplo do Flamengo, foi eliminado na Copa do Brasil. Tem a Copa Libertadores da América. E o caminho do Palmeiras é um pouco mais difícil que o do ano passado. E, vamos dizer assim, o emparceiramento, né, entre as partidas, né, não vai dar o mesmo fôlego para o Palmeiras. O Palmeiras vai disputar vários jogos difíceis, a exemplo do que aconteceu com o Flamengo também no ano passado, né? Teve vários jogos difíceis intercalados com as partidas de mata-mata de Copa do Brasil
e Libertadores. Isso também vai acontecer com o Palmeiras. E aí muita gente falando, mas o Palmeiras tem o melhor elenco. Agora vai colocar à prova este melhor elenco. Palmeiras já demonstra situações de desgaste. Voltou do intervalo para a Copa América sem o mesmo desempenho. Empatou com o São Paulo, tudo bem, clássico, empatou. Perdeu para o Internacional. Mas o Inter estava jogando em casa e, foi eliminado nos pênaltis, pênalti à loteria. Já perdeu para o Ceará. O Ceará, todo respeito ao alvinegro da capital cearense, mas perdeu para mas jogou com o time reserva, poupou os principais jogadores para a partida da Libertadores. Não interessa. O time que estava jogando vestia a camisa do Palmeiras e perdeu. E isso, logicamente, ao mesmo tempo que derruba um pouco o moral dos jogadores, e isso acontece, também dá mais moral para os caras que vão jogar contra. Os caras perderam para o Ceará. O Ceará ganhou. O Ceará, com todo o respeito, né, a instituição, é um clube tradicional do Nordeste, mas tem um time modesto para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E, com certeza, o seu principal feito este ano será ficar na 16ª colocação. O Ceará, 16º colocado, já vai ficar feliz da vida, já vai ter gente soltando fogos, fazendo carreata lá em Fortaleza, comemorando a permanência do Ceará na primeira divisão, na Série A. Então, Palmeiras não pode perder ponto para esses times. Já havia perdido para o CSA, empatou em 1-1 em Maceió, no Rei Pelé, e agora perde para o Ceará. Flamengo, apesar de ter empatado com o Corinthians, encurtou para 5 pontos a diferença. O Santos já está cafungando do cangote. Então, por esse motivo, eu acho que o trabalho do Santos é mais consistente hoje, por exemplo, do que o trabalho do Filipão no Palmeiras. Então, Jorge Sampaoli, para mim, mais cedo ou mais tarde, o Santos vai ultrapassar o Palmeiras, e aí a minha esperança, né, e a minha torcida é de que o técnico Jorge Jesus consiga, o mais rápido possível, se antecipar, né, nessa sua adaptação ao futebol brasileiro. Afinal de contas, não é só jogador que tem que se adaptar ao futebol brasileiro, não. O treinador também. Aqui é uma outra dinâmica, uma outra filosofia de trabalho, né? Apesar dele falar a mesma língua dos jogadores, ele está acostumado com os métodos de trabalho, com o know-how adquirido, a expertise, o modus operandi da Europa. Então, ele vai levar algum tempo ainda para entender como é que funciona esse mecanismo do futebol brasileiro. Que, infelizmente, não é só a parte técnica e tática. A gente sabe que tem muita coisa também em jogo, né? A coisa do psicológico, a coisa do relacionamento com o elenco. Então, eu acredito e torço para que o mais rápido possível o Jorge Jesus aprenda a lidar com estas circunstâncias, para que justamente o Flamengo também possa engrenar e assim também possa ultrapassar o Palmeiras e aí brigar diretamente com o Santos pelo título brasileiro. Para mim, essas duas equipes brigarão diretamente pelo título. Palmeiras vai ficar pelo caminho, né? É o famoso coelho, né? O coelho que a gente chama, é aquele corredor que começa a maratona lá na frente, que vai puxando aquele bonde lá dos corredores, né? Dos atletas que vão na frente. E aí, quando chega na metade da maratona, ele já começa a diminuir o ritmo para que os verdadeiros favoritos assumam a liderança. Então eu acho que isso vai acontecer com o Palmeiras. Tem gente que gosta de chamar, né? O chamado cavalo paraguaio, que é aquele que, nas provas de hipismo, aquele que também larga na frente, mas acaba sendo superado, né, pelos outros cavalos, pelos outros jockeys, pelos outros competidores, né? Então eu acredito que isso também vai acontecer com o Palmeiras. Cabe, com relação ao Flamengo, primeiro, né, definir a sua situação. Lógico, a Copa Libertadores da América é a prioridade, é a competição mais importante da temporada para o Flamengo. E óbvio que o Flamengo tem que priorizar. Logo depois, se passar pelo Emelec, vai enfrentar Internacional ou Nacional do Uruguai. Outra partida difícil. Na sequência, aí não tem mais ninguém bobo, né? Semifinal. E a final, que será realizada em partida única na capital chilena, em Santiago, óbvio que o Flamengo vai enfrentar pedreira. Se o Flamengo chegar nessa circunstância, e eu espero, eu torço para que o Flamengo chegue, qualquer que seja o adversário, ele será difícil. Mas tem também o Campeonato Brasileiro em curso. Então o Flamengo precisa somar pontos, o Flamengo precisa vencer em casa. Uma equipe que se pressupõe, né, candidata ao título, não pode perder ponto dentro de casa e tem sempre que estar somando ponto fora. Então, se o Flamengo conseguir fazer este dever,
tanto de casa quanto fora de casa, o Flamengo pode chegar nas últimas rodadas ainda com chances matemáticas de brigar pelo título brasileiro. Tomara que em condições mais favoráveis que no ano passado, que entrava em campo não só para fazer o seu, mas torcendo para que na partida em paralelo o Palmeiras perdesse pontos. O Palmeiras acabou não perdendo, o Flamengo não conseguiu tirar pontos do Palmeiras quando teve a oportunidade no confronto direto e acabou aí sendo superado no decorrer da reta final da competição nacional. Mas esse ano dá Flamengo, se Deus quiser, eu acredito. Se não der, com certeza o Flamengo vai estar disputando pelo menos até as últimas rodadas. Valeu, galera! Se você gostou do meu conteúdo, não esqueça de deixar aqui o seu like, inscreva-se também no canal e assinale o sininho de notificação. Se não gostou, não tem problema, pode dar o like assim mesmo que eu aceito. Valeu? Agora eu vou fechando, vou descansar, fica com Deus, um abraço e até a próxima.